Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Vou mostrar para vocês, é, tentar fazer o vídeo ser rápido, nós não vamos perder muito tempo, tá? Eu posso fazer depois outros vídeos mais completos, com detalhes de cada coisa que a gente vai ver aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos logo. É o seguinte, esse é o AutoCAD, tá? Eu não vou falar o básico aqui de zoom, essas coisas. Eu vou falar o básico dos comandos, vou tentar fazer aqui comando draw, comando modify aqui. São bastante comandos, então vamos lá. Tá? Então, vou começar pelo comando line. O comando line, aqui como mostra no exemplo, depois que você seleciona o comando, você vai clicando nos pontos de sequência que você quer fazer várias linhas. Então, ele faz várias linhas. Eu vou fazer esse exemplo igual ele fez aí. Então, eu vou clicar aqui, vou apontar numa direção, clico novamente. Você não segure, tá? Clique e solta. E aí, você pode, olha lá, cliquei novamente. Você cria uma série de linhas, ó. Clicou, apareceu. Clicou, apareceu. Clicou. Você faz uma série de linhas, tá? Quando você acabou até a última, você aperta ESC e termina o comando. Então, ó, olha lá, vou selecionar aqui, tá vendo? São várias linhas que eu criei com o comando line, tá? Aí a gente tem o comando polyline. O comando polyline vai ser similar. Eu vou fazer da mesma forma, só que ele vai criar uma linha só com esse formato total. Então, vou fazer um parecido, ó. Comando polyline. Vamos colocar aqui. Se você quiser arrastar o desenho, basta pressionar o scroll e arrastar aqui, que ele arrasta o desenho. Zoom também é só usar o scroll. Então vou fazer parecido, ó. Não é o mesmo desenho, tá? É só para... É um pouquinho similar, mas não é o mesmo desenho. Tá? Chegou no fim, aperta ESC novamente. Então, qual a diferença do Line, que é esse aqui, o Polyline? O Line criou várias linhas, se eu quiser deletar, eu deleto essa linha aqui sozinho. Tá? Aqui não, aqui é um objeto só. Tá? Então, a diferença é basicamente essa. Existem algumas implicações lá, um pouco mais avançadas, que diferenciam isso de acordo com o que você for fazer. Tá? Então, esse foi o comando line e o comando polyline. Vamos para o comando círculo. Antes de criar o comando círculo, eu já vou começar a mostrar para vocês uma coisa importante aqui, que é o Object Snap. Então, você vem aqui, ó, esse quadradinho, que tem um quadrado menorzinho nele aqui, ó, tem o Object Snap. Para que serve isso? Isso serve para que eu consiga pegar nesses pontos de aresta, ponto central, centro, para que eu possa pegar pontos de referência para criar os meus desenhos. Então, pausem o vídeo, anotem aí esses que eu deixei aqui selecionados, ó, endpoint está selecionado, midpoint, center, quadrante, intersection, extension, perpendicular, tangente, nearest. Então, esses são os que eu sugiro, tá? Então, o meu já está ativado, de forma que eu chego próximo aqui, ele sempre vai pegar. Então, para mostrar o círculo, eu vou criar uma linha aqui rapidamente, ó. Então, eu quero criar um círculo dessa forma aqui, ó. Tá? Você viu que ele pegou a referência. Então, eu vou criar novamente para vocês verem. Ó, eu tenho uma linha, eu quero criar um círculo partindo do centro aqui e que ele encoste aqui nas beiradinhas. Então, a gente tem uma opção aqui. Tem duas opções que eu vou explicar para vocês aqui, que são... acho que dá para explicar até a terceira aqui. Então, a primeira opção, você vai dar o centro e o raio do círculo. Ali como mostra no exemplo, vai indicar o centro, depois vai apontar o raio. Então, vou fazer isso. Eu quero que fique igual esse, então o centro é no meio da linha. Por isso que eu coloquei o Object Snap Midpoint. Esse triângulo verde aqui, ele me informa que eu estou pegando exatamente no midpoint. Cuidado, gente. No AutoCAD você não pode desenhar no olho. Ah, parece que está pegando. Eu vou mostrar para vocês, ó. Nossa, aqui está muito próximo, não vai dar. Mas, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês têm que pegar exatamente no ponto, usar as referências, tá? Então, selecionei já o centro e o raio, que é como eu escolhi a opção, né? Aqui era a opção center e raio, então escolhi o centro e depois o raio. Vamos fazer uma outra opção, que é a partir do diâmetro. Então eu vou criar aqui mais uma linha. Só que vai sair um pouquinho diferente, porque agora é baseado no diâmetro, tá? Então, ó, olha aqui, ó, o que aconteceu. Eu criei o centro nessa ponta agora, mas quando eu puxo o diâmetro, ele cria diferente. Vamos fazer o exemplo para vocês verem? Então, tem uma linha aqui. Eu vou fazer exatamente esse desenho aqui.
Então, vou clicar aqui no círculo na opção centro, diâmetro. Aqui no caso, eu coloquei o centro na ponta da linha, né? Agora vocês têm que prestar atenção que eu vou dar o diâmetro. Então, olha só, o meu cursor ele anda mais do que o círculo cresce. Então, vocês têm que ficar atento nisso. Bom, outra coisa importante, vocês podem digitar também o valor, tá? Por exemplo, vou criar aqui uma linha. Mas está mostrando ali para mim. Aqui vai dar uns 350. Então, vou digitar 350. Criei a linha ESC, sabe o comando? Essa linha tem 350 de comprimento, 350 milímetros. Eu vou criar um círculo com um raio de 350 milímetros. Eu vou pôr ele aqui. Quando eu criar ele com 350 milímetros, ele vai tocar aqui, que é o tamanho da linha. Então, cliquei aqui e vou digitar 350. Olha lá. Ele criou esse raio também. Então, vocês podem também digitar os valores, tá bom? Mas eu vou fazer mais uma opção, como eu falei para vocês aí, tá? Então, criar mais uma linha aqui. E vou fazer agora o círculo, só que com essa opção de 2 pontos. Você vê que são 2 pontos diametralmente opostos. No caso, eu posso clicar nesse ponto e nesse aqui. Então, vocês veem que eu fiz o mesmo círculo de várias formas diferentes, tá? Depois vocês se aventurem aí. Basta clicar, basta observar aqui o desenho que vocês vão entender a lógica, tá? Arco. O arco, ele é o pedaço de um círculo, tá? Então vocês imaginam que vai ter um círculo e o arco vai ser aquele pedaço que eu escolhi. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer qualquer linha aqui, só para vocês verem o arco. Eu vou escolher um círculo que vai passar nessa ponta, nessa e nessa. Vai ser um círculo. Se eu criar na ferramenta círculo, eu não sei exatamente onde é que está o centro, como é que eu vou criar ele. Embora dá para fazer. Daria para fazer os 3 pontos aqui. Mas eu quero criar só esse pedaço, começando daqui, descendo e vindo aqui. Tá? Então vamos fazer assim um comando arco de 3 pontos. Vou clicar no primeiro ponto. Então esse quadradinho indica que é um endpoint, né? Que é um ponto final aqui. Vocês têm sempre que fazer dessa forma, sempre pegando pontos de referência para os seus desenhos. Então eu cliquei no primeiro ponto, no segundo, terceiro apareceu aqui um arco que é um pedaço de um círculo. Nós podemos verificar se esse círculo está correto até. Ó. Quando eu passo próximo do círculo, ele me indica o centro está ali. O centro está aqui. Ó. Então eu posso clicar. Então realmente, para vocês verem que o arco era uma parte de um círculo. Vou deletar ele. Tá bom? Vai ter uma série de opções também para arco aqui. Não vou ficar passando por cada um, senão esse vídeo vai ter umas 3 horas. Vai ser um curso um pouco mais avançado. A ideia é passar rapidamente para chegar nesses últimos aqui. Então agora tem polígono também. Tem um retângulo, né? Vamos criar aqui um retângulo rapidamente. Depois eu crio um outro em cima dele para vocês verem. Ó, criei um retângulo. Mas agora eu vou mostrar. Então vem na ferramenta retângulo. Eu vou ter que criar uma dessas pontas aqui, né? Só clique, solta e depois vou ter que indicar a ponta oposta. Aí ele faz o retângulo. Eu posso também fazer essa e depois apontar essa aqui. Vou fazer para vocês, olha lá. Então, olha lá, vou criando um retângulo. Então, ele ficaria. Eu vou passar um pouquinho para vocês verem a diferença, né? Se eu clicar aqui, vocês não vão ver que vai estar em cima do outro. Eu vou passar um pouquinho. Se vocês entenderam como faz um retângulo, né? Eu vou fazer mais aqui para vocês verem, ó. Clica e escolhe o ponto oposto. Tranquilo? E agora o polígono. Para ver o polígono, eu vou criar rapidamente aqui. Vou criar rapidamente aqui 2 círculos iguais. Daqui a pouco eu vou mostrar esses comandos de copiar e tal. Tá? Vão estar na sequência aqui. Porque quando eu crio um polígono, então vamos dizer que eu queira criar um polígono, eu preciso digitar o número de lados. Tá? O número de lados aqui no caso eu vou pôr 6, Enter. E depois eu especifico o centro desse polígono, que vai ser aqui no centro do círculo. Depois eu tenho que indicar se ele é inscrito ou circunscrito. Tá? Então eu vou colocar aqui que ele é I de inscrito. E vou clicar aqui no círculo. Vou clicar no círculo. Esse polígono, as arestas dele tocam um círculo por dentro do círculo. Por isso chama inscrito. In de dentro, né?
Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que por fora. E vou fazer com um polígono diferente para vocês verem o número de lados. Então, novamente, comando polígono. Tenho que indicar o número de lados. O número de lados eu vou colocar 5, fazer um pentágono, Enter. Eu tenho que especificar o centro do polígono. Especifiquei. Só que dessa vez eu quero colocar ali circunscrito. Então, digita C, circunscrito, dá Enter. E aí, quando eu clicar no círculo, em algum ponto aqui, ele vai criar o polígono encostando no círculo, mas pela parte de fora do círculo. Então, vocês entenderam? O círculo é o mesmo. Eu copiei o mesmo círculo, tem o mesmo tamanho, mas aí tem essa diferença na hora de criar o polígono, tá? Beleza. Então, próximo é o elipse. Para criar o elipse, eu vou aproveitar esse retângulo aqui. Eu vou criar um outro retângulo, senão não vai dar para aproveitar. Vou criar um retângulo aqui, mais comprido. Eu vou fazer elipse. A elipse é uma forma oval. Eu quero que ela passe aqui por dentro, encostando no retângulo. Né? Como ele não é quadrado, não vai ser um círculo, vai ser uma elipse. Vamos criar então essa elipse. Eu tenho uma opção que é criar o centro e 2 pontos. Tenho a opção de criar o eixo e o final, igual está aqui, tá vendo? Se eu conhecer o centro, no caso aqui, vamos ver se eu consigo pegar o centro. Ó. Vou puxar aqui. Consegui achar o centro aqui, ok. A partir da hora que eu achei o centro, eu tenho que indicar o primeiro lado, que vai ser ou para cá ou para cá. Não importa o lado, tá? Vocês escolhem a sequência que vocês quiserem. Eu vou puxar o mais comprido aqui e depois vou puxar aqui, né? Perpendicular. Dá para fazer o contrário? Dá para fazer o menor primeiro, sem problema. Né? Eu vou achar aqui o centro, no caso, né? Vou fazer o menor primeiro e o maior. Não precisa ser, não tem lado certo para escolher, tá? Só precisa que vocês indiquem um dos eixos e o outro eixo aqui. Olha lá. Tá feita a elipse. Tá bom? Aprender a fazer e usar o comando. Aí tem algumas outras opções que, se vocês quiserem aprender depois, é só posicionar o cursor aqui, aguardar uns 2, 3 segundos, que aparece lá o exemplo para vocês. Ó. Tá ok? Então tá ótimo. Aqui dá para fazer um arco de elipse, dá para fazer de outras formas. Para finalizar aqui, essa parte aqui de draw, né, que é onde cria, que é o criador, você cria as linhas, as coisas, né? Depois nós vamos ter o que modifica. Nós vamos mostrar rapidamente aqui o hatch, que é a chura, né? São esses tracejados, essas formas aqui. Eu vou pôr aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu cliquei o comando, eu tenho que clicar dentro de alguma forma. Olha lá, eu não cliquei ainda, mas quando eu posiciono o cursor, ele já mostra para mim como ficaria essa forma. Eu posso trocar aqui, ó. Tem um sólido, vamos ver o sólido. Olha lá, cliquei. Eu posso clicar mais de um. O único detalhe, todos que eu clicar agora, todos pertencem à mesma forma, tá? Ó, ESC, acabou o comando. Se eu selecionar aqui, seleciono todos juntos. Então, todos fazem parte da mesma forma. Se eu quiser criar separados, então venho no comando hatch, clico aqui, dou um ESC para finalizar, começo o comando de novo e crio outro. Tá? Então, agora é separado. Se eu selecionar aqui, eu consigo deletar um só. Ok? Aprenda o comando hatch. Então, esses foram comandos de desenhar. Agora nós vamos passar para os comandos de modificar. Tá? Então, o primeiro comando de modificar é o comando mover. Para mover, basta você clicar no comando, seleciona o objeto que você quer mover ou os objetos. Tá? Aqui tá. Ok. Seleciona o objeto. Se você quiser que selecione mais de um objeto, você vai ter que segurar o Ctrl. Ok, mas você selecionou os objetos que você quer, você clica com o botão direito, confirma ou Enter, e aí você vai escolher um ponto de referência para arrastar esse objeto. Então, vamos dizer assim, que eu quero pegar esse retângulo maior e encostar ele nessa pontinha. Então, eu vou ter que pegar essa pontinha aqui e trazer ele aqui. Então, lembrem sempre disso. Quando você tiver pontos certos onde você tem que chegar, você tem que fazer sempre através
desse procedimento. Vou até fazer novamente, ó. Pode também abrir uma janelinha, você clica e solta, abre a janela, né? Se você abrir para a direita, tudo que você está selecionando tem que estar dentro da janela. Se você abrir para a esquerda, que é essa janela verde, tudo que encostar será selecionado, tá? Ó, se eu clicar para a direita, tem que estar dentro da janela para ser selecionado. Nesse caso não tem nada dentro da janela, não selecionou. Mas se eu quiser só encostar, aí basta então, ir para a esquerda, tá? Então vamos fazer novamente aquele procedimento do retângulo até aqui. Então eu vou selecionar aqui, dar um Enter ou confirma com o botão direito do... O que eu fiz aqui? Tem os atalhos novos. É melhor você usar o botão direito mesmo. Não, peraí. É que eu estava em outro comando, perdão. É o comando mover, clica no comando, seleciona os objetos, dá um Enter para confirmar. Então eu quero que esse ponto aqui venha aqui, movendo esse objeto. Então você vai ali, ó, sempre garante que tenha marcação ali do endpoint, do midpoint, do que você está usando de referência, tá? Então eu vou usar esse ponto de referência e vou trazer nesse ponto. Então você espera aparecer a confirmação de que o AutoCAD entendeu o que é isso. Então ok, beleza. Comando mover é isso, gente, não tem segredo. Seleciona, escolhe um ponto de referência para arrastar e um ponto de referência para você colar a peça. Aqui agora, comando copy. Comando copy basta então você pegar, acionar o comando, selecionar o que você quer copiar. Vamos dizer que eu quero copiar esses dois objetos aqui. Selecionei, né? Clico direito, o Enter. Vou pegar novamente a referência também. Vamos dizer que eu quero pegar essa pontinha aqui e encostar ela aqui nesse quadrante. Então, ó, pegar essa pontinha e vou trazer aqui. Viu? Eu fiz a cópia desses dois objetos aqui nesse ponto. Eles estão com a mesma forma, mesmo tamanho, e use também pontos de referência, tá? Comando stretch. O comando stretch ele é feito para você esticar, né? Esticar ou encolher, ele faz o oposto também de esticar. Então vamos dizer aqui, por exemplo, que essa elipse que eu queria, aqui não vai dar certo porque tem um hatch. Mas eu quero, por exemplo, eu vou criar aqui um retângulo, fica mais fácil vocês entenderem. Vou criar um retângulo aqui. E vou colocar outros elementos aqui rapidamente, tá? Então, ok. O que eu quero fazer? Eu quero pegar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que tem detalhe e trazer para cá. Só que eu quero que essa parte que está mais livre, que ela fica esticada. Então, eu vou usar o comando stretch. Para fazer isso, vocês têm que fazer uma seleção à esquerda, tá? Que aqui no caso do meu é verde. Então você clica, solta, né? Já está clicado, arrasta aqui para a esquerda. Então todos os objetos que estão sendo tocados ali serão usados no hatch. Eu vou fazer novamente, prestem bastante atenção. Cliquei no comando, vou selecionar. Observe que dentro da minha janelinha, os objetos que estão totalmente dentro, eles vão manter a forma. E o objeto que está cruzando aqui, ó, que é essa linha de cima e essa daqui, esses objetos que estão cruzando serão esticados. Tá? Então cliquei, confirmei com o Enter, precisa de um ponto de referência. Pode ser em qualquer lugar, tá? Às vezes você só quer esticar um pouco, então você pode clicar em qualquer lugar. Inclusive você pode digitar o valor também. Mas olha lá o que está acontecendo. Estou esticando essa peça. Haveria outra opção? Haveria também a opção de ir para cima. Ó. Mas aí nesse caso, somente as peças que estão totalmente dentro, que são aquelas linhas, que vão se manter. Então consegui fazer isso, ó, consegui esticar. Isso facilita muito eu manipular objetos, tá bom? Próximo, comando rotate, né? Comando rotacionar. Você vai selecionar o objeto e vai rotacionar esse objeto. Eu vou utilizar aqui, ó, que será mais fácil para a gente. Será mais fácil utilizar esse objeto aqui. Então eu vou selecionar aqui, então, comando rotate, selecionar o objeto, confirma, aí ele quer um ponto de referência. Esse ponto, o objeto vai girar
fixo nesse ponto. Então eu vou colocar bem no centro mesmo aqui, tá? E aí, ou você digita o ângulo que você quer que ele gira, igual eu estou fazendo aqui. Você pega uma referência. Então eu vou clicar em qualquer ponto aqui, ó, vou clicar aqui no quadrante. Não deu muito certo não. Mas vamos tentar de novo. Vai clicar aqui com direito, vai especificar um ponto base. Vamos indicar o ângulo então, vamos colocar aqui, ó, 60 graus. Pronto. Então ele estava numa posição, ele rotacionou 60 graus. Ele conta sempre no sentido anti-horário, tá? É que vocês poderiam ter algumas outras opções aqui na barrinha, mas tá tudo bem, certo? Bom, comando mirror. Vamos dizer então que eu tenho uma parte pronta, igual ali no exemplo, ó. Tem ali que parece ser uma raquete de tênis de mesa. Se eu desenhar metade dela, eu consigo fazer um espelhamento para criar metade de cá. Então vamos criar uma forma aqui para a gente ver, fazer a mesma ideia. Tem uma linha aqui, tá? A partir dessa linha vou criar uma polyline, vai. Então eu vou pegar aqui, fazer uma forma qualquer aqui. Vamos dizer que seja tipo asa do avião, alguma coisa assim. Então eu criei até aqui, ó. Beleza? Eu quero que essa forma, esse tenha do lado de cá, simétrico. Então nós vamos aqui no Mirror, no selecionador de objetos, que no caso aqui já é uma polyline, né? Selecionei, confirma com o direito, dá Enter. E aí você tem que colocar os dois pontos da linha de simetria. No caso é essa linha central aqui, tá? Então, qualquer dois, não precisa ser exatamente na ponta. Qualquer dois pontos que está nessa linha simétrica, pode ser aqui, ou qualquer ponto aqui. Clicou, tá? E aí você dá um Enter para confirmar. Pronto. Então consegui aí fazer uma peça simétrica, construindo apenas metade dela e espelhando, tá? Próximo é o comando Scale, tá? O que seria o comando Scale? Eu vou fazer aqui para vocês. Vou criar a partir de um círculo, tá? Então aqui eu vou criar um círculo, diâmetro 300, raio 300, vou criar mais um círculo de raio 600. Então eu criei um círculo que tem o dobro do raio do outro. Aí eu vou fazer um comando Scale, ele vai ampliar ou reduzir o objeto que você tem aqui, ó. Comando Scale. Se observarem o exemplo aqui, tinha um tracejado anterior aqui e ele criou um maior. Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, o comando Scale, eu vou selecionar esse objeto que eu quero dobrar ele de tamanho para ficar igual a esse. Eu selecionei o objeto, confirmei, ele quer o ponto de referência a partir de qual vai crescer. Se eu selecionar o centro, ele vai crescer a partir do centro. Se eu selecionar a ponta aqui, ele vai crescer para a esquerda. Tá? Eu vou selecionar aqui no quadrante para vocês verem a diferença. Se eu selecionasse no centro, ele ia simplesmente crescer. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar o fator de escala, que é 2. Eu quero que ele dobre de tamanho, então é o fator 2. Se você quer 3 vezes o tamanho, é 3. E assim por diante. Então é 2, Enter. Olha lá, ele ficou um círculo do mesmo tamanho do outro, que era o dobro. Certo? Então vai. Seguindo que tem mais alguns aqui. Comando Trim. O comando Trim, ele permite você cortar algumas linhas que às vezes passam do ponto. Igual no exemplo ali, ele tem que cortar uns pedacinhos ali no ponto 1. Vou fazer uns desenhos aqui para vocês verem, ó. Vou fazer o desenho aqui rapidamente. Vamos supor que eu fiz um desenho aí, ó. Qualquer coisa, não importa muito. Peguei a referência e agora eu preciso cortar essas pontas aqui, ó. Eu tenho que cortar essas duas pontas aqui e essas pontas aqui, tá?
Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, usar o comando trim. Então, o comando trim tem o trim e tem o extend. Então, eu posso tanto cortar quanto estender alguns pontos, tá? Então, vamos cortar. Eu posso clicar e sair arrastando aqui, ó, onde eu passar ele corta, tá vendo? Essa é uma opção. A outra opção, você escolhe o objeto que vai ser cortado e ele corta para você naquela pontinha, tá vendo? Fácil demais, né? Então eu consegui fazer. Essas pontinhas aqui eu posso cortar fora também, ó lá. Se eu quiser cortar só de dentro, corto só de dentro. Entendeu? Se eu quiser cortar meio círculo aqui, ó. Como ele tem as linhas que cruzam aqui, por isso que eu falo para vocês. Vocês precisam utilizar certinho esse Object Snap aqui, ó, que pega os pontos exatos, para que vocês possam utilizar esses comandos aqui, o comando reconhecer que aquele ponto lá, exatamente aquele ponto é onde ele se encontra. Ó. Então, cortei aqui, vamos ver se mais algum se cruza aqui, ó. Aqui, ó, posso cortar um pedaço aqui do... Olha lá, que interessante. Corto só o pedaço que me interessa. Viu? Então, aí nós vamos fazendo a nossa forma. Então, desenhar no AutoCAD é praticamente isso. Você cria e modifica. Cria e modifica. Esse é o segredo de tudo que você vai criar no AutoCAD aqui nos seus desenhos, tá? Bom, enfim, em frente. Aí você tem o comando fillet. Comando filé. Ele arredonda os cantos, ou chanfra os cantos, ou liga as curvas aqui. No caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos arredondar uns cantos aqui, ó. Então vamos lá. Ó, primeiro nós vamos arredondar esse canto aqui. Então eu seleciono o primeiro objeto, seleciono o segundo. E aí eu indico... Poxa, eu consegui fazer? Vou fazer novamente. Comando fillet. Esse é o primeiro objeto. Problemas técnicos. Acho que eu tenho que apertar um R e Enter para indicar o raio primeiro. Vou colocar um raio de 50 aqui. Então agora tá. Primeiro eu tinha que indicar o raio. Então seleciona aqui, ele fez ó, o raio de 50. Ó. É que as medidas estão bem grandes aqui, mas fez um raio de 50. Vou fazer aqui embaixo um raio que é o dobro disso. Fazer um raio de 100 para vocês verem. Então comando fillet, raio Enter, 100 Enter. Vou clicar no primeiro ponto e no segundo lá. Ele já fez o raio que é o dobro do tamanho daquele lá. Eu posso chanfrar também, tá? Vou chanfrar essa ponta aqui, ó. Então aqui nesse comando fillet tem o comando chamfer. Então eu vou colocar aqui D de distance, vou colocar 200 nesse caso. Então eu vou nesse caso eu indiquei as distâncias para ele chanfrar. Não seria exatamente. Vamos fazer um outro aqui que é baseado no ângulo. Então eu clico aqui o comprimento. Clico aqui e coloco o ângulo 45. Então, ó, consegui fazer meu comando chanfrar. Bom, comandos avançados aqui, vamos para o comando erase. Então, o comando erase, se eu clico nele, onde eu clicar, o objeto vai ser apagado, tá? Então, aqui, ó, posso apagar esse objeto. Mas ele não está apagando ainda, estou selecionando os objetos que serão apagados, tá? Olha lá. Aí, quando eu confirmar com Enter, ele apaga os objetos. Ok? Então, não precisa se preocupar assim, se eu estou selecionando, já está apagando. Vou selecionando, dá para desfazer a seleção. Enfim,
Então, para finalizar, o outro que é interessante seria o comando offset. É bastante comum, por exemplo, quem vai desenhar a planta de casa, né? Então, vou desenhar aqui um retângulo, seria a planta de uma casa aqui. Então, você inicia fazendo a planta. A primeira coisa que você quer fazer é criar a parede da sua casa. Deixa eu fazer menor aqui. Criar um retângulo aqui, ó. E vamos usar o comando offset. Então, eu criei a distância primeiro. Vou fazer novamente para vocês verem. Vou fazer mais um por dentro, ó. Cancelar o comando com ESC. Então, eu vou criar o comando offset. Cliquei. Ele quer saber a distância de offset, que é essa distância aqui entre uma parte e outra. Então, vou fazer por fora. Clico aqui e clico na distância que eu quero, essa distância aqui. Entendeu? Confirmei. Agora eu tenho que selecionar o objeto de offset. Vamos novamente. Não fui bem sucedido. Selecionar a distância. Clica. Selecionei o ponto. Agora eu seleciono o objeto. Né? Eu tinha errado porque eu tinha clicado no Enter. Então, olha lá. E aí eu tenho que indicar para qual lado eu quero ir. Tá vendo? Se é para dentro, ele vai mandar para cá. Se é para fora, para cá. Ok? Então, esses foram os comandos principais do AutoCAD. Com esses comandos, vocês fazem qualquer desenho. Então, vamos supor que eu quisesse fazer essa meia-lua aqui, ó. Eu quero fazer meia-lua. Então, você tem que criar um círculo, criar uma linha e cortar. Vamos fazer isso rapidamente, ó. Cria uma linha. Cria um círculo. E corta um dos dois lados aqui com o comando trim que vocês aprenderam. Posso cortar aqui, ou a própria linha, né? Mas aí não tem interesse de ter criado ela. Então tá lá. Criei uma meia-lua. Vamos ver essa questão do polígono novamente, ó. Vamos tentar. Vamos supor que eu queira só, igual eu fiz aqui, ó. Quero só esses três lados do polígono aqui, tá bom? E aqui eu quero ligar com uma curva. Então olha só como é que vai ficar. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou pensando aqui na minha cabeça. Eu quero fazer essa forma aqui, ó. Para fazer essa forma, então, eu crio um círculo, crio um polígono de 6 lados, 6 Enter, indico o centro dele, um I de inscrito, clico aqui. Então, agora que eu vou querer fazer essa peça, eu tenho que cortar uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui e os outros círculos intercalando. Então, vamos lá. No comando trim, eu quero cortar esse círculo, essa linha, esse círculo, essa linha, esse círculo e essa linha. Então, eu fiquei com essa forma aqui, né? Só uma diferença de inclinação. Ok? Então é isso, gente. Usem bastante os dois. Eu quero dar um conselho para vocês, é assim. Vocês têm muitas opções aqui, ó, que nem a ferramenta círculo, ferramenta arco. Vocês vão ter, às vezes, muitas opções que eu recomendo que vocês façam o quê? Vai sempre a partir de forma simples e utilizando várias operações, entendeu? É sempre mais fácil para vocês irem editando do que tentar criar na primeira vez de uma forma perfeita, tá? Você viu aqui que tinha o comando que dava para esticar, tem o comando que pode mover, pode girar, tá? Então, você quer criar uma linha aqui inclinada, você tem a opção de criar ela direto. Mas eu prefiro fazer assim, pego a linha, faço ela reta, e depois eu venho aqui no Rotate, seleciono o objeto, clico na ponta e dou o ângulo dela de 30. Aí pronto, tem uma linha daquele tamanho de 30. Então não preciso ficar pegando referência, nada. Eu criei a linha, depois eu giro ela. Eu acho bem mais fácil. Aí você já quer criar ela no ponto. Aí você pode criar a linha, girar ela igual eu fiz. Aí você vem com o comando mover e põe ela no ponto que você quer. Tá? Eu acho mais fácil vocês fazerem edição assim. Criem formas fáceis e vão colocando nos pontos que vocês querem e vão editando, tá? Então é isso, gente. Agradeço aí a atenção aí, todo esse tempo despendido para vocês aí para aprender AutoCAD aqui com a gente.